É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro e muito rico precisa de uma esposa. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Na Estante. Hoje eu vou trazer aqui para o canal um vídeo de um quadro que eu decidi criar sobre autores que a gente conhece, mas que ao mesmo tempo a gente não conhece muito. Então vai ser um quadro sobre biografia. E para esse primeiro vídeo eu decidi trazer uma autora muito querida que eu gosto muito, Jane Austen. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho da vida dela, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, tá bom? Seguir a página lá no Instagram também, compartilhar com os amigos e comentar aqui no vídeo, tá bom? Bom, então quem foi Jane Austen, né? Acho importante a gente começar falando que a Jane, ela traz nas suas obras um texto que é sempre muito carregado de ironia, mas uma ironia bem sutil. E os seus romances, eles sempre buscavam retratar como era a vida da sociedade na época em que ela viveu. Que era uma sociedade, uma época muito provinciana, onde a única forma das mulheres ascenderem era arrumando um marido. Bom, então Jane Austen foi uma escritora inglesa e ela foi considerada uma das maiores romancistas da literatura inglesa do século XIX. E claro, ela é autora de clássicos super conceituados e famosos até hoje, como Orgulho e Preconceito, e até hoje ela é muito amada e querida pelos leitores mundo afora. Bom, então Jane Austen nasceu em 1775 numa zona rural na Inglaterra, no dia 16 de dezembro. Ela cresceu no meio de um grupo social formado por uma classe bem abastada e religiosa. Com apenas 8 anos de idade, ela foi mandada para um colégio interno, junto com a sua irmã. A sua irmã chama Cassandra, ela também é super famosa nos dias de hoje, né? Porque ela acabou se tornando a melhor amiga da Jane pro resto da vida. Então, elas trocavam muitas cartas. E são essas cartas que serviram de registro pra gente hoje em dia descobrir quem foi Jane Austen, como ela era, como era a vida dela, o que ela gostava, o que ela pensava das coisas. Então, são cartas que foram muito importantes pra gente descobrir quem ela foi. Importante ressaltar também que muitas das cartas que ela trocava com a sua irmã Cassandra, elas queimaram e jogaram fora. Porque, segundo elas, elas não queriam que as próximas gerações soubessem de tudo que elas pensavam, falavam ou faziam por aí. Tem também um livro que foi lançado, eu não sei se foi lançado aqui no Brasil, que é um livro bem grande, onde tem várias cartas que a Jane Austen escreveu, tanto para Cassandra como para outras pessoas também. Eu ainda não li, mas eu tenho muita curiosidade, porque deve ser muito incrível, né? Você pegar as cartas de uma pessoa que você admira muito, de muitos anos atrás, e ler para saber como ela era. E, inclusive, falando de Cassandra, irmã e melhor amiga de Jane Austen, ela foi responsável por fazer o único retrato que a gente tem de Jane Austen. Aquele retrato que eu mostrei no começo do vídeo. Então esse retrato, ele fica lá na Galeria Nacional de Arte em Londres. Com 12 anos de idade, Jane já escrevia paródias de livros de histórias e escrevia peças para a família dela interpretar. Eu fico imaginando aquela cena, né? Ela tinha acho que 8 irmãos. A família inteira interpretando as peças dela. Porque desde essa época já é possível notar a narrativa cômica dela, né? Um pouco ácida e bem-humorada, mas também bastante crítica com alguns hábitos da época. Sensata, Jane Austen já era feminista. Segundo estudiosos, o lugar favorito da Jane Austen na casa dela era a biblioteca. Então toda vez que ela voltava do colégio interno, era o lugar que ela mais gostava de ficar e passar o tempo. Gente, e apenas com 17 anos, ela escreveu a sua primeira obra, Lady Susan, que era uma novela onde expunha relações pessoais das pessoas que viviam naquela época. E pasmem agora, essa história, Lady Susan, só foi publicada em 1871. Ou seja, quase 80 anos depois que Jane Austen escreveu. Gente, é muito tempo, 80 anos. Jane Austen teve o seu primeiro amor, que foi Tom Lefroy, e ela era amiga da tia dele. Muito amiga essa tia, né? Porque quando a tia descobriu que um estava interessado pelo outro, ela mandou o cara embora, porque Jane Austen era uma ninguém. Ela não tinha nome, ela não tinha ascensão social, a família dela não tinha dinheiro, então a amigona dela mandou o cara embora.
Parece umas amigas aí, que a gente já teve na vida, né? Todo mundo tem essas amigas. Boa! Bom, então em 1797, a Jane Austen já tinha escrito mais 2 romances, que são Razão e Sensibilidade, que é muito famoso hoje em dia, e Orgulho e Preconceito. Os textos foram oferecidos, né, para serem publicados e eles foram rejeitados. Aí, podia tá rico o moço, né? Mas não, rejeitou Jane Austen. Gente, Razão e Sensibilidade acabou sendo publicado apenas em 1811 e Orgulho e Preconceito em 1813, ou seja, mais ou menos uns 15, 16 anos depois. Eles foram publicados por pseudônimos, né? Eles nunca levaram o nome Jane Austen na capa. Razão e Sensibilidade foi publicado primeiro e ele foi um sucesso na época. E logo depois, Jane Austen teve Orgulho e Preconceito publicado. E nas palavras dela, ela dizia que Orgulho e Preconceito ia vender bem também, mas não tão bem quanto Razão e Sensibilidade. Shocking! Porque segundo ela, Orgulho e Preconceito não era tão bom quanto Razão e Sensibilidade. Oi? Uma curiosidade é que Orgulho e Preconceito, antes de se chamar Orgulho e Preconceito, ele se chamaria Primeiras Impressões. O que também faz sentido, né? Segundo a história do livro e tudo mais, acho que ficaria bom também, mas eu já acostumei com Orgulho e Preconceito. Em 1798, ela começou a escrever Northanger Abbey. Inicialmente, ele era intitulado de Susan. E foi em 1802, quando Jane Austen recebeu sua primeira proposta de casamento. Primeira que a gente tem em registros, né? Ou seja, ela já tinha 27 anos. Pra época, ela já era uma puta de uma solteirona. Quase 30. Imagina. E a Jane Austen aceitou. Quem fez o pedido foi o irmão de 3 amigas dela. E no dia seguinte, Jane Austen deu o pé no cara. Desistiu. Não pode rir. Ela voltou atrás. Não quis. Acho que ela se arrependeu um pouquinho, né? Ali no calor do momento. E aí nós temos 1814, que foi quando ela escreveu Emma. Super famoso também, Emma. E logo em seguida, em 1815, quando ela terminou de escrever Emma, ela já começou a escrever Persuasão. E Persuasão foi o último romance escrito por Jane Austen. Nesse mesmo ano, ela também foi convidada para conhecer o príncipe regente da época, que depois virou o rei George VI. Ele era muito fã das obras da Jane Austen, né? Ele tinha um bibliotecário que indicou para ele e ele gostou muito. Tanto que a primeira publicação de Emma foi dedicada a ele. Fofo, nem conheço, mas já chipo os dois, gente. E foi em 1816, quando Jane Austen estava em ascensão, né? Ela começou a ficar doente. Até hoje não se sabe ao certo o que Jane Austen tinha, né? Porque com os recursos e informações que tinha na época é muito difícil dizer, então não se sabe do que foi, mas ela começou a ficar muito, muito doente. Tem registros também de que logo quando ela começou a escrever Emma, ela já estava começando a ficar ruim, mas que ela só piorou mesmo, de fato, em 1816. E, infelizmente, em 1817, Jane Austen veio a falecer. Ela morreu no dia 18 de julho e tinha apenas 41 anos de idade. Gente, isso é muito, muito, muito triste, porque naquela época a expectativa de vida era mais baixa, né? A gente sabe. Mas, cara, é tão, tão, tão chocante que uma pessoa brilhante igual a ela tenha vivido apenas 41 anos. Isso é muito, muito pouco, né? Bom, pelo menos o seu trabalho tá aí até hoje pra gente poder se encantar e amar. Bom, ela faleceu em julho, mas em fevereiro ela já sabia que não ia sair daquela. Então ela já começou a escrever cartas se despedindo de familiares e amigos. Imagina quão triste deve ter sido. E em abril ela escreveu a carta que serviu de testamento, né? Onde ela deixou tudo pra irmã Cassandra. E um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali pros seus outros irmãos, mas praticamente ela deixou tudo pra Cassandra. Bom, e aí no mesmo ano de sua morte, em dezembro, eles publicaram Persuasão, 2 anos depois dela ter escrito, né? E Northanger, 19 anos depois que ela escreveu. Bom, até hoje, muitas das obras de Jane Austen servem de inspirações para séries, filmes, até mesmo livros atuais. E uma informação muito engraçada que eu achei na internet é que a gente costuma achar que o primeiro fandom, assim, literário que surgiu foi os Potterheads. Quando Harry Potter foi lançado, o fandom dos Potterheads. Mas shocking, porque em 1896, o fandom da Jane Austen chamava Janets.
E depois de um tempo, eles mudaram para Austenets. Gente, criativo, vai. Vamos assumir que pelo menos é criativo. Bom, mas é isso. Comenta aqui embaixo se vocês gostam da Jane Austen, quais livros vocês já leram dela. Eu já li Emma, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. Gosto muito de todos. Mas eu acho que o meu favorito realmente é Orgulho e Preconceito. Não tem como. Mr. Darcy e Lisbeth têm um lugar assim no meu coração. Mas todos os livros dela que eu li até hoje eu amei e são muito bons. Então comenta aqui se vocês já leram, se vocês gostam. E deixem também sugestões para o próximo vídeo do quadro Biografia. Que autor vocês querem que eu traga curiosidades e fale um pouquinho aqui no canal, tá bom? Um beijo, até o próximo!